A paz do Senhor, irmãos, professores e alunos da Escola Dominical e amados ouvintes do Leitura Diária, você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube. Eu sou Leidiane Alves, membro da Adcol Matriz. Nosso primeiro trimestre de 2025 abordará em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A defesa da fé não se limita apenas a responder a perguntas e dúvidas, mas também a apresentar argumentos racionais e evidências que sustentem a veracidade das crenças cristãs. A prática da defesa da fé é uma resposta ao chamado bíblico para estarmos prontos para dar razão da esperança que há em nós, conforme a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Assim, a defesa da fé se torna uma ferramenta essencial para a evangelização e o fortalecimento da comunidade cristã. A nossa segunda lição tem por título Somos Cristãos, e o nosso texto bíblico de referência se encontra no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26, que diz o seguinte: Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu gostaria de refletir com os amados ouvintes: o que é ser cristão? Cristão é o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas do cristianismo, ou seja, o que foi deixado por Jesus Cristo. Ser um cristão nos primeiros séculos era um perigo mortal. Muitos pagaram com a própria vida o privilégio de ser chamado de cristão. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir, conforme está escrito em Atos, no capítulo 5, versículo 40. Mas biblicamente e originalmente, o significado da palavra cristão no grego é pequeno Cristo, dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à sua identidade, ou seja, a identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Jesus Cristo. Segundo a nossa revista, a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas, tanto no campo teológico como ético. E isso aconteceu visto que a jornada histórica da igreja se inicia em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Contudo, nós precisamos entender o limite entre judaísmo e cristianismo. Foi fundamental para a igreja a participação de Paulo, cuja pregação, testemunho e viagens alargaram as fronteiras do evangelho já nos primeiros decênios. Não foram pequenas as dificuldades encontradas pelos cristãos de todas as gerações, mas nós precisamos nos fortalecer e entender quais são as crenças cristãs. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, totalmente humano e totalmente divino. Também acreditam que Jesus morreu pela humanidade, que Deus o ressuscitou dos mortos e que Jesus virá novamente buscar a sua igreja. Além disso, os cristãos creem na Trindade, Deus o Pai, Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, Redentor, e Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Existem numerosas denominações dentro do cristianismo. Inclusive, algumas apresentam pontos de vista divergentes, mas todas devem defender o cerne da sua fé. Sugiro aqui, se você ainda não conhece, leia a nossa Confissão de Fé, que é a Confissão de Fé das Assembleias de Deus, que irá abordar a inspiração das Sagradas Escrituras, o único Deus verdadeiro, a deidade do Senhor Jesus Cristo, a queda do homem, a salvação, o batismo no Espírito Santo, a santificação e tantos outros elementos da nossa fé. A partir do pano de fundo exposto na reflexão de hoje, devemos ter clareza dos valores em que acreditamos para não perder de vista os grandes ideais que norteiam os nossos passos. Como cristãos, temos um dever de ser como nosso Senhor. Que Deus os abençoe.